Uma boa noite para todos. Estamos juntos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então abrindo aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, abrindo aqui ao acaso. Caiu aqui no capítulo 89. Capítulo 89. Nesse capítulo 89 desse livro, tem uma passagem bíblica que eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para a gente estudar junto. Procure lá em Mateus 26, 58. Mateus, capítulo 26, versículo 58, lá diz assim: E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Vamos ver o que Mateus nos diz. Mateus diz assim: E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Em cima dessa passagem bíblica, né, onde Mateus relata que Pedro entrou furtivamente e ficou junto, disfarçado, junto aos criados, né, para que passasse desapercebido, para que ninguém visse que era ele, que era amigo de Jesus. Eu acho que é isso, eu nunca li essa parte aqui, mas eu estou calculando e tentando interpretar essa passagem bíblica, que ninguém consegue fazer com tanta perfeição que nem Emmanuel através de Chico. Então, para ver o que iam fazer com Jesus, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Emmanuel, em cima dessa passagem bíblica, onde Pedro furtivamente ficou observando o que seria feito com Jesus, ele nos diz o seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre Jesus num plano de fatalidade? Será que foi uma fatalidade, o fracasso dele, de Pedro? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor nos minutos tão difíceis que Jesus passou? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. Útil examinar, nesse particular, o exame da invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí, dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. O fracasso, como é que ele define essa falha cometida por Pedro? Ele fala: o fracasso do amoroso pescador, que é Pedro, reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então ele foi desatento, fez uma espécie de vistas grossas para a instrução que já havia recebido do próprio Jesus. Né? Grande número de discípulos modernos, ou seja, nós, né, participam da mesma negação, em razão de continuarem desatendendo. Então, todos nós ainda sofremos muito em razão de estarmos desatentos, de não levar muito a sério as recomendações de Jesus, através dos nossos esforços inauditos que todos nós temos que ter para nos vencer. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia Jesus de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Olha que lição linda. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Ele quis dizer o seguinte, interpretando aqui: Emmanuel está nos orientando que nós temos que prestar atenção nas sugestões do nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas recomendações, nas suas orientações. Levar a sério e se esforçar, né, de forma insistente e perseverante em cumprir as determinações e as sugestões de Jesus,
Nós não podemos ficar observando Jesus de longe, só atender Jesus de vez em quando. Não, tem que se esforçar. Não podemos observar ele de longe. E todo aquele que não perseverar até o fim, todo aquele que não se esforçar sob o suor, sob o sofrimento, para seguir, para entrar por essa porta estreita, isso é entrar pela porta estreita. Todo aquele que não se esforçar para entrar pela porta estreita, chorarão amargamente no futuro. Pela omissão. Porque é mais importante a gente sofrer pela ação do que pela omissão. Porque o maior pecado que existe não é o da ação, é o da omissão. Fica aí para a nossa reflexão. Para ficarmos atentos com as recomendações de Jesus e nos esforçarmos para seguir os ensinamentos de Jesus. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.